Olá, muito obrigada pela sua visita aqui no meu canal Valquíria Melnick, o canal que fala de saúde, de beleza com os melhores especialistas. Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então aproveita, já curte também todos os vídeos que eu estou esperando. Hoje o nosso assunto é glaucoma, uma doença que pode levar à cegueira se não for tratada corretamente. E é por isso que o meu convidado hoje é o oftalmologista, o Dr. Lucas Torres. Ele está aqui hoje para tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Valquíria. Prazer conversar com vocês sobre glaucoma hoje. É um prazer também recebê-lo aqui. Vamos começar então falando o que é o glaucoma, né? Quais são as causas dessa doença, doutor? É interessante a gente pensar o glaucoma como uma doença do envelhecimento acelerado do nervo óptico. Todos nós, ao longo da vida, vamos perdendo, a gente vai tendo a apoptose das nossas células do nervo óptico, das fibras nervosas, em um determinado ritmo. No glaucoma, esse processo está acelerado. E a problemática desse processo acelerado de perda de células do nervo óptico é que a visão vai se perdendo de forma assintomática, sem dor e sem que a pessoa perceba que isso está acontecendo. A principal causa de glaucoma está relacionado à tendência genética de a pessoa desenvolver, e aí existem diversas formas de glaucoma também secundário. Então, depois de um trauma, depois de uma inflamação, a pressão do olho pode começar a subir também, e aqui focando, enfatizando que a pressão sempre é o fator principal por trás do glaucoma, seja nos glaucomas primários de causa hereditária ou genética e também nos secundários. E é possível controlar essa pressão no dia a dia, exames anuais? Como que funciona? O nosso principal foco no tratamento do glaucoma, então, o que a gente consegue manejar hoje em dia é a pressão intraocular. A forma mais conservadora de controle da pressão é através do uso de colírios. Existe também disponível diversos tipos de lasers que atuam em diferentes segmentos do olho, que ajudam a reduzir a produção de um determinado líquido que todos nós temos dentro do olho, que se acumula de forma exagerada no glaucoma. Existem lasers também que melhoram o escoamento desse líquido, e seja por uma via ou outra, a pressão acaba baixando. E por último, a gente tem as cirurgias de glaucoma. São as cirurgias filtrantes, que a gente cria um novo sistema de drenagem, um sistema de drenagem alternativo para a redução da pressão. Essas últimas opções, últimas alternativas, as cirúrgicas fistulizantes, são as opções um pouco mais invasivas mas muito importantes em casos de glaucoma avançado ou descontrolado. E dizem que não tem cura, mas tem controle, é isso mesmo? Exatamente. Então, todas essas modalidades de tratamento para reduzir a pressão auxiliam que aquela taxa de perda de células seja reduzida e, assim, a perda visual seja interrompida. Toda a perda de visão que aconteceu antes do tratamento efetivo ser instituído, essa perda, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue recuperar. Uhum. E é justamente por esse aspecto, por esse caráter irreversível da doença, que a gente busca identificar ela logo no início. Sim. Então, se a gente soma o caráter irreversível dela, a gente considera que ela não dá sintoma, a gente precisa, considerando esses caracteres, que os pacientes estejam no consultório preventivamente para a gente identificar e tratar antes que se estabeleça essa perda visual. Sim, por isso a importância, né, de você visitar o oftalmologista anualmente. Seria a visita ideal, doutor? Para quem não tem nada, não sente nada, pelo menos uma vez por ano, fazer esse controle? Sim, a recomendação atualmente, aqui trazendo foco para glaucoma, é que principalmente depois dos 40 anos, se passe pelo menos a cada ano no oftalmologista. Algumas pessoas que têm maior risco de desenvolver glaucoma, e aí existem diversos fatores de risco, história familiar é um importante,
E aqueles que são identificáveis na consulta, aí a gente pode, inclusive, em alguns casos, reduzir o tempo de acompanhamento. Importante notar aqui também que, enquanto o glaucoma está relacionado ao envelhecimento, existem glaucomas também juvenis, glaucomas infantis, congênitos, que têm caráteres, inclusive, mais agressivos. Está mais relacionado, inclusive, estão mais relacionados à perda visual. Então, por isso que é importante realmente, né, estar sempre visitando o oftalmologista. Como que é feito o diagnóstico? Como estão os exames, os avanços nessa área, doutor? Entendendo que o glaucoma é uma doença do nervo óptico, e aqui um outro ponto interessante para notar é que o nervo óptico é basicamente aquele cabinho que conecta o globo ocular ao cérebro e leva a informação visual. O glaucoma sendo a doença do nervo óptico, que altera a estrutura do nervo e a função do nervo, como que a gente faz o diagnóstico da doença? Através de meios que a gente estude alterações, anormalidades estruturais e funcionais. A gente faz isso no consultório através de fotografias, avaliação do nervo óptico, clínica, tem tomografia e basicamente campo visual. E com esses 3 exames, atualmente a gente consegue fazer um bom diagnóstico de glaucoma com boa precisão e seguir nossos pacientes que precisam. E só a pressão alta nos olhos, ela já é um indicativo de glaucoma, doutor? Não, esse é um ponto muito importante, inclusive, Valquíria. A pressão alta do olho, quanto mais alta a pressão, mais risco alguém tem para desenvolver a doença. Porém, a gente sabe que se a gente considerar 2 grupos, um grupo de pessoas sem glaucoma e um grupo com glaucoma, e avaliar as pressões desse grupo, a grande maioria das pessoas sem a doença tem pressões que não passam de 20, 21, 22. Agora, quando a gente pega o grupo de glaucoma, enquanto 50% do grupo glaucoma, e aqui glaucoma de ângulo aberto, o principal tipo de glaucoma, enquanto 50% tem pressão maior do que 21, 50% tem pressão menor do que isso também. Então, a métrica, o parâmetro pressão intraocular, nos auxilia no diagnóstico, mas de forma isolada não serve para a gente dizer se alguém tem ou não tem glaucoma. Então, porque as pessoas acabam, né, achando que a pressão é o fator indicativo, mas na verdade é apenas um deles, né? E a cirurgia, então, ela não vai reverter a cegueira, ela vai, na verdade, controlar essa pressão e outros indicativos, mas a cegueira, como você falou, não tem como reverter. Por isso a importância de você estar sempre controlando, né, fazendo esse diagnóstico com muita antecipação, né? Exatamente. A cirurgia serve somente para controle, qualquer tratamento para glaucoma serve para controle da doença. Então é fundamental. Diagnóstico precoce, instituição do tratamento a partir desse diagnóstico precoce preciso, né? Alguns tratamentos incluem colírios, né, doutor? Esses colírios você usa para sempre? Esses colírios têm um tempo determinado? A partir do momento que se descobre que tem glaucoma e se decide a necessidade de baixar a pressão intraocular, por exemplo, através de colírio, é preciso que isso seja instituído e estabelecido, a gente fala religiosamente. Horários precisos para cada medicação, e não se pode ao longo do tempo parar a medicação. Depois de algumas horas ou dias sem se utilizar a medicação, a pressão volta a subir, o dano glaucomatoso piora, a visão vai se perdendo sem que o paciente perceba. Aqui é interessante notar que a não adesão ao tratamento é um dos principais fatores relacionados à piora do glaucoma ao longo do tempo. Um outro ponto que talvez valha a pena enfatizar é que não é à toa que algumas pessoas não aderem, porque é desconfortável usar colírio todos os dias, os colírios causam efeitos colaterais, e é nesse cenário que a relação médico-paciente é fundamental, e o laser se insere como alternativa interessante ao tratamento com colírio. Ele pode substituir o tratamento de pelo menos um colírio.
Nossa, que maravilha, é bom saber também. Bom, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. A gente aqui já percebeu que o mais importante é estar nesse controle, já que não temos sintomas, né, nenhum, especialmente quem está dentro do grupo de risco, que você já nos contou, e estar sempre visitando o oftalmologista, né? Exatamente. Uma vez por ano, passar no oftalmologista é fundamental, principalmente depois dos 40 anos. Muito obrigada, tá? Volta aqui com outros assuntos também. Foi um Sim, prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigado. Se você gostou dessa entrevista, curte aqui, tá? Esse vídeo e, claro, me dá umas dicas. Qual é o especialista que você gostaria de escutar aqui? Qual é o assunto que eu vou atrás e trago para você? Um beijo e até o próximo vídeo.